Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed.
A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar: os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Muito bem, excelente tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no seu ritmo. Tem que aprender esse novo slogan aqui, no seu ritmo, isso mesmo, né? O processador é lento, cara. 50 anos, me dá mais retorno, Tim Maia, vai, arruma. Esse Edmilson Mello, eu vou dizer uma coisa, eu vou mostrar essas imagens. Oh, tá bom aí. Qualquer dia desse eu mostro essas imagens aí você vai ver, né? Quando a direção vê o que você tá fazendo para mim aqui, deixa para lá. É o seguinte, terça-feira, né? Que bacana. Hoje a gente recebe a doutora Alexandra Nogueira, médica veterinária da Bicho de Patas, e o assunto é esse que está na tela: como a mudança climática influencia nas doenças do seu pet. Pois é, verão, inverno, outono, primavera, tudo isso pode influenciar aí na saúde do seu pet. Então ela vai estar com a gente daqui a pouco para falar sobre esse assunto, tá? Então participa, 99639-8389 é o WhatsApp da NN, você manda suas dúvidas ou perguntas para cá e a médica veterinária vai responder. Afinal de contas, quem tem um pet tem carinho, tem cuidado, né? Precisa carinho e cuidado para cuidar deles. Você cuida bem do seu pet? Você acompanha nessas mudanças climáticas? Tá chegando por aí, né? Daqui a pouco chega o inverno por aí, nossa chuvinha, nosso mês de maio, pré-São João aí, né? Que coisa boa. Ainda bem que a gente está livre dessa pandemia para poder ver as quadrilhas, né? As comidas típicas, enfim, coisas boas que o Nordeste tem para apresentar para o resto do Brasil, né não, gente? Então, aproveita aí. O Saúde em Foco é um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. 4009-6001. Santa Casa de Misericórdia de Maceió está oferecendo Saúde em Foco com André Peps, tá legal?
Bom, e agora eu quero dar um recado para você aqui, melhorar a sua imunidade. Isso, falo de Propocaps, que está aqui na minha mesinha, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso. Propocaps fortalece as articulações, é antiviral, antifúngico e antibacteriano, melhora a pressão arterial, melhora a sua saúde, equilibra o açúcar no sangue e acelera o seu metabolismo. Já o Propofit é uma fórmula potencializada com as própolis verde e vermelha, acelera o emagrecimento de forma saudável, é antioxidante e anti-inflamatório, promove a sensação de saciedade e otimiza a digestão. Protege o sistema imunológico e acelera o metabolismo, dá mais energia e disposição para os seus dias. Tá na tela aí do nosso NN Play, entra lá, dá o seu joinha, compartilha no grupo da família, tá passando na NN, o programa mais saudável do rádio, a sua consulta no rádio. Quer comprar Propocaps? 99158-8419. Por esse telefone, o WhatsApp, você compra e parcela nos cartões. E tem aí um desafio aí da Propovida, que é a empresa detentora das marcas. Se Propocap, se Propofit não fizer o que se propõe, a Propovida devolve aí o valor do seu investimento. Tem como não acreditar? Pois é, eu tomo a minha, daqui a pouco eu vou tomar a minha Propocaps aqui. Tá legal? Gente, você tem alguma dúvida em relação a isso? Nosso tema de hoje é um tema muito interessante, né? O que as mudanças climáticas podem provocar nas doenças aí dos nossos pets? É uma coisa muito interessante, sabe por quê? Porque às vezes você se muda, você tá num lugar diferente e aí você percebe um comportamento diferente no seu cão. Quando você muda de cidade, por exemplo, você vai para uma cidade que é muito quente, como Maceió, por exemplo, você vem para cá que a temperatura à noite é mais amena. Então essa família que se mudou para cá vai pegar um clima mais diferente. Então não estou falando somente das mudanças das estações, mas das mudanças climáticas, né? Que vocês podem submeter os seus pets. E aí a gente precisa ficar antenado em relação ao que vai acontecer, o que pode acontecer com os nossos bichinhos. Afinal de contas, né? Como a gente fala aqui, eles são ser humaninhos. Não é assim que funciona? Edmilson Mello, vamos chamar o intervalo de novo? Enquanto a doutora não chega aqui. Então vai fazer o seguinte, enquanto a doutora Alexandra Nogueira chega aqui no estúdio para conceder essa entrevista pra gente, a gente vai dar uma adiantada e depois a gente já vai direto que nem canjica de grilo, né? Fica aí, não sai daí não. Daqui a pouco a gente volta. Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar: os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
Muito bem, de volta com o segundo bloco do Saúde em Foco, entrevistando agora a doutora Alexandra Nogueira, médica veterinária aqui da Bicho de Patas. O tema da nossa entrevista é como a mudança climática influencia nas doenças do seu pet. Não vamos falar somente das estações do ano, como eu estava falando aqui anteriormente, mas para falar também sobre aquelas mudanças que a gente às vezes submete os nossos pets. Quer ver uma coisa? Você que dormia no ventilador, no calorzinho, aí arrumou um dinheirinho bacana, quer comprar um ar-condicionado, o pet já começa a dormir no ar-condicionado. Isso você submeteu o seu pet a uma mudança climática, né? Mas vamos falar das estações do ano também. Você pode perguntar aqui pelo 99639-8389, nosso WhatsApp da NN, sobre isso. Um abraço aqui a dona Hilda, muito obrigado pela audiência e a todos que estão ouvindo a gente aqui também e vendo pelo NN Play. Doutora Alexandra, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Tudo bom? Tranquilo. Então, um tema assim bem importante, que é a mudança climática, não só nas estações do ano, né? Mas a mudança climática no geral mesmo. Então, tem causado muita diferença, né? Tanto na saúde física, saúde de pele, né? Saúde de pelos e a própria saúde no geral mesmo, né? As complicações que acontecem nessas diferenças climáticas. Tá. Doutora, a gente, olha ali que coisinha linda, né? Pra quem tá acompanhando a gente aqui pelo NN Play, tá vendo ele todo cobertinho ali, né? Se protegendo ali do frio, um protetorzinho de lã. Doutora, pelagem, raça, né? Isso são variáveis importantes aí pra gente levar em consideração quando o assunto é mudança climática e como ela influencia nas doenças do pet. Ou seja, nós tutores ou futuros tutores, a gente que não tem o pet, mas quer ter um pet, seja um cão, um gato, enfim, a gente precisa estar atento, né? Porque tem animais que têm pelagem grande, tem animais que têm pelagem curta, tem gatos que têm pelagem longa, tem gatos que têm pelagem curta, né? Olha aí, rapaz, o cara tomou banho e tá ali toda na toalhinha ali, né? Então, me fala, o que a gente deve levar em consideração? Quais são as raças, por exemplo, dos cães mais suscetíveis aí a problemas com a mudança climática? Então, vamos pensar tanto no calor quanto no frio, né? Sim. E eu acho que isso é muito importante na hora que você vai criar, né? Começar a cuidar e ser o tutor de um novo cãozinho, um novo gato. Como é que no seu ambiente, no ambiente que você vive, como é que você vai comportar-se, como é que você vai receber esse animalzinho, né? Os cães de pelagem longa, por exemplo, que aí a gente já consegue ter uma noção, né? Quanto maior a pelagem, quanto mais densa, maior a probabilidade de sentir mais calor. Então, como é que está o ambiente? É arejado, né? Esse é o principal problema. Os cães, por exemplo, das raças Husky siberiana, Chow Chow, Akita, Pastor alemão, então são raças que têm um pelo mais denso e na verdade o pelo nem é tão longo, o pelo é curto, mas é uma densidade muito grande, né? Então eles sentem calor muito. Então o que eu recebo muito eles vivem dentro de uma bacia de água, e é isso mesmo. Nós temos uma temperatura muito quente, né? Aqui no nosso Nordeste especialmente, Arapiraca também não foge a regra, e termina que eles terminam sentindo um calor assim muito grande, muito exagerado. Então, o quintal é arejado, tem sombra, né? Porque não basta ter só uma casinha que protege do sol. Sim. E aí, como consequência disso, com temperaturas muito altas, além da desidratação, né? Vamos ter alguns problemas associados à pele. Por quê? Porque como eles se molham muito, que eles têm a necessidade de estar sempre molhado, sempre úmido devido ao calor, eles vão terminar gerando problemas de pele. E é isso que a gente recebe muito. As dermatites, então uma das causas aí são as dermatites, próprio fungo, porque um pelo que fica molhado sem secar, ele acumula fungo, né? Bactérias, né? Dermatites bacterianas, as seborreias, que são as caspas. Então, especialmente os cães que têm a pelagem longa ou densa, né? Mais grossa, sofrem exatamente com o calor. Tá, olha aí.
Que coisa linda. Quem tá acompanhando a gente aqui pelo NN Play, pode ver Agasalhados. aí. Todos agasalhados aí, rapaz. Uma turminha, ó, tem até patrocínio esse aí, ó. Caninas. Caninas, viu? É uma marca mesmo, doutor? Existe? Não, então é mesmo... mesmo marketing, né? Tá certo. Da marca famosa. Tá certo. Que bacana, rapaz. Todo mundo protegido ali, a turminha toda protegida de agasalho e tudo. É bacana de ver isso aí. Dermatites, fungos. Aí quando você fala que o cão, no caso, tem a pelagem curta, mas ela é densa. Então explica, doutora. Por exemplo, o pastor alemão, o Marco Aurélio vai pegar aí, que é um animal, um pastor, ele tem uma pelagem curta, mas ela é densa. O que é que significa isso? Exatamente. Embaixo desse pelo que a gente vê assim a capa superficial, se abrirmos bem para visualizar, tem um subpelo embaixo daquele pelo. A maioria dos huskies, especialmente mais que o pastor, né? Os akitas, que tem pelo mesmo o subpelo, tá? Que é justamente a proteção desses cães para regiões mais frias, né? Então eles têm o subpelo. É ali que fica concentrado o maior calor, né? Tá aí um pastor, na tela consegue visualizar bem. Inclusive os pastores têm muito problema de pele ligado a dermatites, tá? Exatamente porque às vezes os tutores dão um banho em casa, é um cão que a gente consegue até dar um banho em casa, é tranquilo, mas precisa ficar muito atento na hora de secá-los. Sim. Precisa estar muito seco, não pode existir a umidade, para que não fique... Aí você falou, né? O que é esse pelo mais denso? É o subpelo que fica embaixo do pelo, que é o lado aderido à pele, que vai fazer com que cause essa umidade e aí proliferação de algumas doenças de pele. Doutora, como nos pet shops, como lá na Bicho de Patas, por exemplo, você coloca lá o nosso querido Bolota para tomar banho, Bolota, ele toma o banho lá, ele tem aquele tratamento todo dermatológico do shampoo e tal, né? E ele tem um secador. Tem pessoas, por exemplo, que dão banho no pastor alemão em casa e quando fazem, coloca ele para secar no sol, que nem roupa do varal. Eu queria saber, né? Eu tô perguntando porque eu não sei. Roupa do varal, né? Bota não tem? Não, Marco Aurélio tem um pastor alemão pendurado no varal aí, então olha aí. Coloca o animal de pelo denso e grosso, a gente percebe que o pelo do pastor é um pelo bem grosso, né? E coloca o bichinho para secar no sol, rapaz, que nem roupa que a gente lavou na lavadora de roupa. Isso é certo ou não? É comum, né? É mais comum do que a gente imagina. Acho que todo mundo, quem nunca fez, que não sabia, eu também faria isso. Porque, enfim, secar um animal no sol é mais cômodo, né? E é mais fácil. Sendo que o que acontece é que, principalmente os cães de pelo mais de pelagem clara, de pele clara e de pelos claros, eles são mais susceptíveis a adquirir algum problema, inclusive doenças cancerígenas com o sol, né? E o sol nosso não é quentinho não, né? Assim, o sol das 4 horas da tarde é aquele sol quente ainda. Então, além de propiciar, de ajudar a desenvolver problemas como câncer de pele, existem alguns produtos, inclusive os produtos dermatológicos que tratam bactérias, que tratam fungos, que esses são terminantemente proibidos de serem expostos ao sol. Porque às vezes o sol termina potencializando aquela ação para uma coisa que não é benéfica, né? Então, cuidado com o sol. A gente precisa realmente evitar, não é indicado. A gente não sabe que produto está usando, não sabe que química tem ali naquele produto, então ele vai potencializar algumas coisas para pior, né? Para ruim. Então precisa secar na temperatura média. A gente evita temperaturas quentes para não queimar o pelo. Quem sabe utilizar aqui temperatura quente, um pouco mais distante, é tranquilo. Acelera, né, a secagem. Mas em casa, geralmente é melhor fazer com a temperatura média e deixar ele sempre muito seco. Não se engane na secagem artificial, na secagem... do sol. Não, nem isso. Não se engane na secagem superficial. Porque esses cães da pelagem mais densa... Olha aí, que maldade aí. Né? O cara tá secando, olha aí, Edmilson Melo. Não, varal. Tá literalmente. Secando, colocou o pegador de roupa ali e tá ali secando o cãozinho. Eu não faço isso não, em casa não. Então, aí seque, cuidado com a secagem superficial, porque às vezes você acha que tá seco, mas naquele subpelo lá dentro da pelagem tá molhada. Especialmente atrás de orelhas, próximo a focinho, né?
Os cães que têm as dobras, por exemplo, e os pugs, bulldog, que tem muita prega, né, nos focinhos, precisam ser muito bem secas, muito bem passado paninho, para não haver umidade naquela região. A preocupação realmente aí é a umidade. Perfeito. A gente viu ali imagens ali do husky siberiano, um cão lindo, né? Ele é acostumado, inclusive, a baixas temperaturas, adora ar-condicionado, como não, né? A gente que gosta... Gelo. Olha para aí, isso aí tá no gelo, tá na casinha dele ali, ó. Tá todo tranquilo ali. Um cão que realmente ganhou aí muito espaço, né? Tem vários criadores aqui, vários tutores em Arapiraca. A gente passeando aqui no Bosque das Arapiracas, por exemplo, de vez em quando a gente vê. Tivemos um concurso do Husky. Teve acho que uns 3 anos atrás. Um dos tutores organizou, ficou muito bonito, foi muito legal. Era coisa bacana. Vamos voltar para essas coisas. De repente a gente faz uma externa bacana, né? Um abraço aqui na Paula Caetano, Francisco Silva, que estão vendo a gente aqui pelo NN Play. Dúvidas? 99639-8389. Um abraço aqui ao seu Sandro Amorim, que tá com a gente aqui, acompanhando aqui. Mandou uma mensagem aqui. Depois a gente vai dar uma ouvida aqui e colocar no ar. Tá legal? Então, o assunto é como a mudança climática influencia nas doenças do seu pet. Doutora, que doenças são essas nos cães? Primeiro, depois a gente vai para a gataiada aí. É verdade. São, como eu sempre falo, os cães e gatos têm comportamento bem diferente em relação a doenças da mesma forma. Então, nós temos doenças virais, né? Vamos falar agora de temperaturas um pouco mais baixas, né? Não só temperatura baixa, mas, por exemplo, nesse clima que estamos nesse período, a gente observa aí um calor insuportável, de repente chove, né? De repente a temperatura fica amena, começa a diminuir. Então, quando acontece esse tipo de comportamento climático, as doenças virais, especialmente as virais, aquela sinomose, por exemplo, que é uma doença viral respiratória, né? Então, ela acomete mais os animais nessa época. Não só na época mais fria, mas porque também se prolifera a maioria dos vírus, é na época mais fria. Mas nessa época que está um sol grande, daqui a pouco faz uma chuva, chove, então abafa o tempo, né? A gente vai ter aquele tempo mais abafado, mais amena a temperatura, e aí os vírus começam a desenvolver. Então, vírus respiratórios, doenças respiratórias, que são a gripe dos cães, as tosses caninas, né? Causada pela bordetela, geralmente ela é pelo vírus. E aí são essas as mais complicadas, as mais comuns e as mais difíceis de tratamento, que são as virais. Lembrando que para essas doenças existem vacinas, tá? Por isso que nessa época a gente precisa pensar muito bem na vacinação. Perfeito, tá falado aí. Agora, doutora, por exemplo, a gente tem a questão também das mudanças, além das mudanças climáticas, das 4 estações do ano, que eles sofrem, alguns cães, por exemplo, o Husky, por ser uma raça que lida bem mais com frio, melhor que algumas outras raças, ele vai gostar mais do inverno. Mas o Shih Tzu, por exemplo, o Lhasa, que tem uma pelagem maior, eles vão se dar muito ruim, por exemplo, no verão, onde é muito quente aqui em Arapiraca. A gente já sabe, quando a gente já começa a pensar aqui naquele verão, que para nós aqui o verão começa oficialmente no Brasil dia 21 de dezembro, por exemplo, mas para nós aqui em Arapiraca começa muito antes. Depois que parou de chover aqui, meu filho, não tem negócio de estação não, é calor e abafado mesmo, né? E esses animais de pelagem longa, como o Lhasa, o Shih Tzu, bota aí na tela, Marcão, o Lhasa, o Shih Tzu, você vai perceber que eles sofrem bastante. Prevendo isso, doutora, não era bom fazer uma tosinha nele? Nesse período, por exemplo, vai passar por aquele período de altas temperaturas para que eles não sofressem tanto? Tem sim essa indicação, além de que, às vezes, na época que está muito quente, que são exatamente esses cães de pelos longos, eles tendem a ficar com mais calor também. Os Shih Tzus, os Lhasa Apso, os Poodles, eles já não têm aquela pelagem, olha lá ele. Isso. Já não tem aquela pelagem densa, eles têm a pelagem longa. Sim. Né? E que mesmo assim sofrem com o calor da mesma forma. Então seria muito interessante pensar nisso. Claro que tem cães que têm um pelo enorme, eles ficam preocupados, vou perder esse pelo. Mas assim, como tem uma época ideal para o corte, né, dos pelos, para que não prejudique o crescimento dele, ele vai voltar a crescer
normalmente, né? Cresce rápido. Então, cresce rápido. Então, é uma boa alternativa fazer a tosa, faz uma tosa bebê, uma tosa mais baixa, que vai ajudar bastante. De toda forma, o ideal é que sempre fique realizando pelo menos a tosa higiênica, né? Porque já deixa a barriguinha mais desprotegida, já tira o pelinho da barriguinha, tira o pelinho dos coxins, né? Que é nas almofadinhas, retira ali e já começa a dar uma melhorada aí. E temos também tapetes gelados, né? Olha aí. Eles ajudam muito em relação a isso. Lá na Bicho de Patas você encontra tudo isso. Tem sim. Tapetes gelados, bebedouros, não lembra se você comentou sobre isso? Comprei um de gel lá. Porque tudo isso ajuda a quem tem essa resistência maior de não quer tosar, mas quer de alguma forma ajudar, faz esses benefícios. Pode fazer também para época muito quente, calor, os picolés de frutas. Pode fazer também picolézinho de frutas, colocar no congelador a frutinha lá para eles chuparem durante esse período, porque resfria, né? Ajuda muito mais na perda de calor. Doutora, tem uma série de frutas, viu, gente? A gente pensa que pode dar de tudo para os nossos pets, e não é bem assim, não. Eu tive pesquisando aí, porque, por exemplo, eu gosto muito de jaca, né? Aí um dia desse eu tava comendo uma jaquinha, eu digo, rapaz, e o bolota cheirando, eu digo, rapaz, tu quer jaca? Aí ele olhou pra mim, ainda bem que ele não respondeu, né? Que queria, né? Mas pelo cheirinho dele lá, aí eu fui pesquisar primeiro se eu podia dar jaca para o bolota. A jaca é uma fruta muito doce, muito, muito gostosa, e ele comeu um pouquinho. Mas não pode exagerar. Não pode exagerar. E algumas cítricas, doutora, são venenos para os pets. Então, esse picolé de fruta que você está falando aí, tá? Tenha cuidado. Não é qualquer picolé, não. E vamos falar sobre isso. Quais são as frutas que pode fazer? Não, qualquer fruta. A jaca, por exemplo, ela realmente é muito doce, então tem que ter cuidado com a glicose um pouco mais elevada. Tudo que você exagera, até água de coco, você precisa ter cuidado porque é muito doce também. Então, em pequenas quantidades. A jaca também, ela tem uma massa muito ela tem muita massa, na verdade, né? Massa da polpa da fruta. E ela termina causando uma digestibilidade. Ela diminui a digestão na hora da alimentação. Então, um pedacinho, é claro que não tem nada tóxico, né? Para que atinja isso. Mas existe as frutas tóxicas. Cítricos não pode nenhuma, porque ele realmente termina causando úlceras em regiões de esôfago, especialmente, úlceras gástricas. Então, não pode. As cítricas nenhuma. Não pode a uva. A uva ela é considerada nefrotóxica. Então, ela tem... Vai fazer mal para os rins. Exatamente. Ela vai fazer mal para os rins. Não pode também. Então, o que se pode, né? Morango, nós também evitamos o morango, tá? Pela quantidade de agrotóxico que é muito elevada e também não metaboliza bem. Então, nós temos aí melancia, melão, a própria banana, em quantidade também reduzida, dependendo do tamanho do cão. Não pode ser mais que uma banana a cada 2 ou 3 dias, não pode ser diário banana, justamente pela massa também. Excesso de potássio, não pode. Aí, as frutas, pera pode, a banana, como eu te falei. Maçã. A maçã é excelente, a maçã. Porque além de ajudar a limpar os dentes, se você pega uma maçã, metade da maçã, para ele comer, não precisa nem tirar a casca, tá? Ele também ajuda na limpeza dos dentes, então pode maçã diário, dá uma inclusive. Dá uma lavadinha. Eu não sabia, não. Valéria Pepe, se estiver ouvindo aí, ofereça uma maçã pro bolota. Para limpar os dentes é muito bom, porque ele realmente vai triturar e os cães, eles não engolem geralmente não, né? Eles vão devagarzinho, tirando um pedacinho e dá meia maçã para eles, é ideal. Tá. Então a maioria, as frutas mais comuns, nossa, aqui a maioria são essas assim que dá para fazer muito bem aquele picolé na época mais quente. Bacana. Marco Aurélio, agora vamos passar para os gatos, né? Então a gente só fala do cão aqui não, vamos falar dos gatos também, afinal de contas os felinos e felinas têm muito espaço aqui no Saúde em Foco. Doutora, igual aos cães, os gatos, né? Os felinos, eles também têm alguns que têm umas pelagens mais densas e mais longas. Por exemplo, se a gente pegar aqui o husky, não, como é aquele? O gato persa, isso, o gato persa. Você vai ver que é um gato lindo, tem uma cara meio achatada, eles são bonitos, são lindos e são preguiçosos também, igual o que a gente tem aqui na rádio aqui, nós adotamos aqui. Tem um mascote, tem um mascote aqui na nossa rádio aqui, né? Todo mundo vai lá, faz um carinho, rapaz, pensa no cara afogado, é ele. Você vai alisar, ele já deita, já quer receber carinho, vai se relar nas suas pernas, coisa de gato mesmo.
Então, vamos lá. Os gatos também, a gente não tem muito... Eu fiquei sabendo aqui, né, que a bicho de patas também faz banho em gato. Porque o gato, geralmente, ele se dá o banho dele lá, ele dá aquela lambida nele lá. Mas como é que alguns cães, por exemplo, alguns gatos, por exemplo, como o persa, né, que tem uma pelagem mais densa, mais bonita, né? E também os gatos têm uma pelagem mais curta, mas também tem pelagens bonitas. Que tipo de doenças que ele podem ter? Iguais a dos cães ou tem uma diferença? Em pensando em problema de pele, a gente não tem uma diferença muito nítida, não. São dermatites. Existem fungos que são diferentes, tá? Fungos, existem fungos de gato, fungos específicos de pelagem de gato, que aí vai ser a diferença. Mas bem pensado, bem falado em relação ao persa, né? O persa precisa ter um cuidado diferenciado, né? O André falou em relação à lambedura, realmente que eles se lambem, mas os gatos de pelagem longa, que são os persas, mas existem várias raças, ou SRD mesmo, sem raça definida, que tem pelos longos também, né? Nós vemos aí, às vezes, alguma mistura, alguma coisa assim, mas termina tendo pelos longos. Então, a gente faz a indicação de pelo menos um banho a cada 15 dias. Porque, assim, primeiro que os persas, como tem muito pelo, eles tendem a cair muito pelo também, né? Eles têm a troca de pelo, né? A cada 6 meses eles começam a trocar pelos, mas os persas, no geral, eles caem pelo exageradamente. Então, entende que quanto mais ele se lamber, mais ingestão de pelos ele vai ter. Com isso, ele vai ter acúmulo de bolas de pelo dentro do próprio intestino dele. É muito comum acontecer isso. A diferença também é outra doença que ocasiona muito, é acúmulo de bola de pelo no intestino do gato. Justamente porque eles se lambem muito, né? Eles tendem a levar o pelo lá para dentro do organismo e termina obstruindo lá a passagem intestinal. Então é diferente do cão. Se bem que tem alguns cães, como os huskies, que eles soltam muito pelo e pode acontecer isso também. Raramente acontece, mas os gatos acontecem com frequência. Então é interessante. Persa precisam ser higienizados a cada 15 dias para que se evite isso. Então os problemas são basicamente iguais, são dermatites, são fungos, são acúmulo de seborreia, porque justamente pela falta de banho, pelo pelo longo, que o persa termina, o persa ou alguns gatos de outras raças, ou mesmo SRD. Basta ter a pelagem mais longa. Tá. A gente falou aqui tá falando muito do persa, mas tem outras raças de felinos também que você podia citar aqui, doutora, que merecem alguns cuidados, né? E até porque o gato, olha aí, que coisa linda. Como é o nome dessa raça aí? Siamês. Sim, é isso aí que eu tava querendo me lembrar. Tava confundindo o persa com o siamês. A maioria, assim, do pelo longo mesmo é o persa e suas... derivações, vamos dizer assim. E suas misturas, na verdade, né? As pessoas terminam misturando. A maioria dos gatos realmente tem os pelo mais curto, que a gente não tem tanto problema. Mas todos os gatos caem pelos, né? Se não escovados, se não cuidado, porque mais uma vez vamos voltar para a alimentação, que é a base de tudo, né? Então, se às vezes a reação não está dando certo, o pelo está caindo, começando a cair mais. Então, mesmo os gatos de pelo curto também podem formar bolas de pelo, porque eles se lambem muito, né, André? Esse hábito da lambedura termina gerando o acúmulo de bolas de pelo. Tá. Você falou em vacinação, né? Prevenção. Nós, olha aí, ó, né? Temos esse é um SRD. É um SRD. Sem raça definida. Nós temos nos nossos calendários, doutora, nossa vacinação. O Ministério da Saúde agora, por exemplo, está vacinando contra a gripe e contra sarampo no Brasil. Se você não procurou o seu posto de saúde, procure. A vacinação é gratuita, é um direito de todos. E um detalhe importante, viu, gente? O sarampo, que é uma doença praticamente que estava erradicada, está voltando com níveis alarmantes no Brasil. Tá? Então, você procure informações do seu posto de saúde, abrindo um espaço aqui para divulgar esse serviço. A vacina está no posto. No ano passado eu lembro a mesma coisa. Eu lembro que a gente fez esse mesmo apelo aqui. Sobrou vacina da gripe aqui em Arapiraca, sobrou no Brasil todo. Isso é uma vergonha. Agora, se dissesse assim, não tem vacina não, aí iam descer o mais no cara lá, né? Vamos descer a lenha porque não tem vacina. Se tem vacina, o povo não vai tomar. Outra coisa, a gente fala aqui que é de graça, mas não é de graça não. A vacina é paga com o seu imposto, com o meu imposto. Tá no posto de saúde, sarampo e gripe. Procure aí a sua
o pessoal que visita lá, esqueci o nome. Agente comunitária de saúde, a sua ACS da sua rua, do seu bairro, e digo, olha, eu tô tenho um filho aqui pequeno, eu preciso vacinar de gripe, quantos anos é, e vá se vacinar. Não é brincadeira não. Igual a gente, doutora, os nossos cães e os nossos gatos também têm uma vacinação que possa prevenir essas doenças que são relativas às mudanças climáticas, como gripe, por exemplo? Existe sim, existem as vacinas. Nós não temos um calendário definido de vacinação, conforme nós temos pela OMS, né? Porque, infelizmente, as doenças virais ainda são endêmicas, ainda existem em toda fase do ano. Então, não tem, claro que em épocas mais frias ele aumenta a incidência, mas o que nós temos recebido diariamente, animais com doenças virais, ainda não é fácil. Inclusive, hoje eu recebi uma promotora técnica que disse o seguinte: interessante é que tem bairros, por exemplo, em Recife, eu chego nas clínicas de alguns bairros e eles já dizem, não, eu vacinomose e parvovirose, nunca mais ouvi falar. Então, em locais onde a vacinação tem sido feita ativamente, as doenças começam a sumir, né? A ser diminuídas. E aí aqui em Arapiraca, na verdade em Alagoas, a gente ainda não tem esse privilégio de estar falando sobre, de estar dizendo isso, que infelizmente ainda tem muitos casos, muitos animais não vacinados, muitos que às vezes os tutores não sabem, faz uma vacinação nacional, que nós temos hoje dentro da medicina veterinária duas características, né, diferentes. São as vacinas nacionais produzidas, envasadas e vendidas aqui no Brasil, que infelizmente não são as mesmas cepas importadas, né? Onde tem laboratórios com tecnologias de ponta. Mas nós temos a vacina aqui, né? Ela vem realmente de outro país, são importadas e que tem uma eficácia muito alta. Eu mesmo nunca vi pacientes vacinados com as vacinas importadas adoecerem. Então, enfim, os gatos também têm essas doenças virais, que são as rinotraqueites, as caliciviroses, são doenças geralmente, a rinotraqueite especialmente, que é uma doença respiratória, então ela passa de gato para gato, e nessa época de mudança climática isso também fica mais evidente, né? Então tem sim vacinas são as polivirais, não só a vacina antirrábica, lembrando que antirrábica, aquela que o governo, né, distribui, sim, é específico para o vírus da raiva. Muita gente me pergunta, né? Ele é vacinado sim. Aí eu tenho que perguntar, é a poliviral ou antirrábica? É antirrábica. Então, existem as vacinas polivirais, que são aquelas que têm, por exemplo, gatos, 4 ou 5 vírus. Cães, 8 ou 10 vírus. Numa vacinação só. Perfeito. Então, você que está em casa, que está ouvindo, onde quer que você esteja, no carro, né, na moto, na van, no ônibus, está ouvindo, você tem o seu pet, tem o seu gato, procura, né, vacine. Porque você está protegendo a vida daquele que é o seu amigo ali, né? Afinal de contas, eles têm um carinho que só quem tem sabe. Eu sempre tenho repetido isso aqui. A vida da gente é pautada antes e depois de um pet. Pode apostar. Depois que você foi fisgado ali por aquele amor, você nunca mais será o mesmo, né? Porque ele só tem uma coisa para dar: somente carinho. Somente carinho. Eu não vou nem comentar aqui algumas coisas que a gente faz, a gente protagoniza com eles, que não vale nem a pena. É muito ruim isso daí, né? Então, é importante falar sobre isso. Doutora, para a gente continuar o nosso bate-papo aqui, o que se deve ser feito, por exemplo, estava falando aqui, né? Nós tivemos diversos problemas aqui em relação a algumas mudanças. O pessoal lá do Maceió teve aquele problema lá com a Braskem, vamos supor. Sim. Nós tivemos algumas famílias que vieram morar em Arapiraca, por exemplo, né? Pessoas saindo de um lugar muito quente, porque Maceió, apesar de ter praia, todos nós sabemos que litoral geralmente é muito quente, e em Arapiraca nós temos uma temperatura amena, principalmente à noite, né? Descartando já a questão das 4 estações do ano, essas mudanças climáticas também que os pets são submetidos. Essa semana eu tive um contato com um profissional, tá vindo trabalhar aqui na mineradora, né? E resultado, ele trouxe uma Akita, que é a grande paixão da vida dele, para morar aqui. Olha o que é que ela enfrentou. São Paulo, terra da garoa, né? Frio, lá é frio mesmo, né? Ela veio para cá de avião e tal, veio sedada, chegou aqui, e Arapiraca é um lugar extremamente quente.
Então, eles também podem sofrer com essas variações, e o que fazer nesses casos? Eu acredito que entre Maceió e Arapiraca, ela não vai sofrer tanto. Na verdade, eu acho que, como você falou mesmo, a temperatura noturna aqui é mais amena, né? É mais tranquilo. Também eu acho que depende muito do local que ele vive, de onde ele tá vindo. De toda forma, os Akitas precisam de banho mínimo, né? Tem essa característica, as Akita, diferente do Husky um pouco. Eles precisam de banho mínimo, tem até indicação de 1 mês, 2 meses sem tomar banho, justamente para minimizar e diminuir mesmo as problemas de questão de problemas de pele. E eles não ficam fedendo, é impressionante que eles não têm a glândula, na verdade eles não soam muito, né? Eles conseguem ter essa troca de calor. Quando vem para o Nordeste, por exemplo, que eles soam mais, então eles têm essa necessidade, né, de cada indivíduo dele, do cão, de se refrescar mais. E aí é quando vem associado aqueles problemas de pele. Então, a indicação que eu faço é manter sempre o local muito fresco, muito arejado, para que a necessidade de banho seja a mínima possível, né? Que a necessidade do banho seja a mínima possível, porque quanto mais tomar banho, mais susceptível a problemas de pele, né? Aqueles tapetes gelados, consumo de água aumentado, com água gelada, né? Sim. Eles podem tomar água gelada, exceto se tiverem alguma doença respiratória mesmo, né? Mas, e aí manter ambientes ventilados. Ele deve saber muito bem, ele deve querer ar-condicionado, né? Não sei como é, mas eu já vi cães que têm seu quarto com ar-condicionado. É verdade. É muito calor. Eu conheço pessoas que inclusive têm o Husky com seu quartinho ar-condicionado lá, ou dorme com o seu tutor no quarto do tutor. Né? Bolota Pepe, por exemplo, dorme lá, na caminha dele. De vez em quando eu chego lá, ele tá na minha cama. Né? Mas se passar calor, passa com o tutor também. Às vezes não tem ar-condicionado, tem um ventilador, mas tá ali. Às vezes deixa só pra ele, viu? É verdade. Tá só quietinho ali. Uma dica aqui que eu faria por mim, né? Já que a gente não gosta de poeira, nós humanos, então limpe o seu ventilador, né? É importante. Não é verdade? A gente esquece, não tá né? soprando ali o bichinho. Lembrando também que eles podem ficar também com gases, por conta daquele, né, doutora? Do ar, né? Do ar, né? Então, é isso aí. Tem mensagem, Edmilson Melo? Eu já mandei, rapaz. Tá na produção aí. Isso. Quando for rodar, você me fala. A gente tem um tempinho aqui ainda para terminar. Bem, doutora, é importante demais a gente ter essa concepção em relação à saúde dos pets pelas mudanças climáticas, porque, como eu venho falando, né? Agora tá até um pouquinho mais ameno. A gente tá chegando, né? Perto de São João aí, por exemplo, e toda vez eu associo o São João ao inverno, né? A gente tende a isso. Né? Chove mais um pouquinho, a gente tem mais o tempinho mais frio, mas vai se aproximando quando passa o junho, julho, que chega ali outubro, aí a gente já começa a sentir em Arapiraca aquele calorzão, que a gente sai na rua, vai andar no centro e o pé fica quente, né? Tá no ar aí, então vamos lá, Edmilson Melo, solta aí. Boa tarde, André. Boa tarde, doutora. Olha só, eu tenho na minha casa uma cadela da raça Poodle e como a doutora tá falando aí dos animais, dos pets um pouquinho mais peludos, eu tive aqui uma dúvida e queria ouvir da doutora como eu devo fazer com relação à tosa do pelo da minha cadelinha. Quanto tempo que eu devo esperar para estar fazendo esse processo de tosa dela, cortando o pelinho dela, para não deixar ela ficar sofrendo com o calor excessivo da nossa região, daqui de Arapiraca? Me responda aí, por favor. Eu esqueci de me identificar para vocês. Eu sou Sandro Amorim do Eldorado, um ouvinte diário da Rádio Novo Nordeste, do programa Saúde em Foco e de outros programas bacanas dessa emissora legal daqui da cidade. Obrigado, amigo. Vamos lá, doutora. Oi, Sandro, tudo bom? Então, Sandro, primeiro que lembrasse que só pode ser feita a tosa geral, a gente espera pelo menos após 7 meses de idade, tá? Porque é quando o pelo tem crescido, pro tamanho certinho de cada cão, para que evite que o pelo continue crescendo normalmente, tá? Às vezes faz a tosa muito cedo, tosa baixinho e termina que perde o crescimento do pelo e fica aquele pelo diferente da raça, né? Ou do padrão, não precisa ser raça, né? Mas do padrão do cão.
Outra coisa é que a tosa higiênica você pode fazer uma vez por mês, tá? A tosa higiênica, aquela que é feita só na barriguinha, embaixo das patinhas e na região do bumbum, para ficar uma coisa bem higiênica e bem aerada também. Se você pensar na tosa geral, você vai precisar observar o comportamento da sua cadelinha. Se ela for uma cadelinha que ela sente muito fria, na época frio, você espera para quando chegar na época calor, de temperatura maior, fazer a tosa mais baixa, tá? Mas, no geral, a cada 6 meses é um tempo ideal. Perfeito. Tá respondido aí, Sandra. Muito obrigado pela audiência. Conversei com a doutora Alexandra Nogueira. Ela é médica veterinária aqui da Bicho de Patas. Tá? Tem 2 unidades para você ser atendido. Tá aí na tela, aqui no NN Play. A unidade 1 no Ouro Preto, serviços das 8 às 19 horas. Banho e tosa das 8 às 17. E agora também com a unidade 2 na Baixa Grande, onde eu sou cliente assíduo lá, sabe por quê? Porque eu moro aqui agora, né? Mudei, mas continuo ali morando ali perto. Atendimento de 8 às 19 e emergência 24 horas, tá certo? Então, você tem os serviços ali normais de 8 às 19. Você vai encontrar lá rações, patês, brinquedos, remédios, tudo. Essas caminhas aí, essas coisinhas de água aí, para você dar gelada pro seu pet, de 8 às 19 e emergência 24 horas. Bicho de Patas. Tem uma perto de você aí, nos 2 polos da cidade. Doutora Alexandra, muito obrigado. Até a próxima, daqui a 15 dias. Satisfação tê-la aqui mais uma vez. Um grande abraço aqui para toda a família Bicho de Patas. A gente tem sempre um excelente atendimento lá. E você vai encontrar também diversos brinquedinhos para os seus pets lá, né, doutora? Obrigado. Verdade. Bicho de Patas sempre 24 horas para atender vocês. E a cada 15 dias estaremos aqui com nova proposta, com temas interessantes, tudo para o saúde e bem-estar do seu pet. Bacana. O Saúde em Foco foi um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Você liga 4009-6001 e marca suas consultas e exames. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Santa Casa de Misericórdia ofereceu o Saúde em Foco com André Pepes. E para você melhorar aí a sua performance e aumentar a sua imunidade, eu falo para você de Propocaps. Quer emagrecer? Propofit você vai encontrar aqui na farmácia permanente da Praça Lions, aqui pertinho da Rádio Novo Nordeste, ou então pelo telefone 991588419, telefone e WhatsApp. Se Propocaps ou Propofit não fizerem o efeito esperado em você, a Propovida devolve o seu dinheiro. Desafio feito aí. Vai lá, eu tô aqui tomando a minha, tô me dando muito bem. Excelente tarde pra você, fiquem todos aí com Sérgio Paulo, DJ Sérgio Paulo, muita alegria, muita descontração, com tudo novo aqui na NN, no seu ritmo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps.